Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista. Este sábado, último dia do mês de julho de 2021, está connosco, como é hábito, o professor Alan Menezes. Sr. professor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estes minutinhos que dispensa ao Rádio Clube de Angra, numa semana, ou ao fim de uma semana, onde já teve uma espécie de primeiro debate. Vimos aí nas redes sociais uma participação sua num programa onde também tive o gosto de participar. Foi uma coisa relativamente atípica. Mas foi um pontapé de saída, não é? Digamos aí. E onde começa, obviamente, também fruto deste ambiente de pré-campanha que se vai vivendo, a serem apontadas eventuais falhas ou opiniões divergentes daquilo que está sendo feito. Uma delas, ainda agora já para o fim da semana, saiu aí também na imprensa local, tem que ver com a obra de consolidação da orla costeira que está sendo feita ali no Terreiro de São Mateus, que começa por ser uma crítica apontada pela Associação de Surfistas da Terceira, agora é também adotada por uma sua adversária na recandidatura à Câmara. Afinal, o que é que está ali a ser feito? Vão ou não vão ser acautelados todos os interesses que devem ser acautelados? Não é possível acautelar os interesses dos desportistas? Bom, os interesses dos desportistas foram e estão devidamente acautelados. Realmente o que está a acontecer, é normal nestas épocas pré-eleitorais em que qualquer pequenina manifestação de desacordo, há sempre quem vá de velas abertas a ver se apanha um bocadinho de vento. Sim, empola. É como o sol, não é? Quando se apanha um bocadinho de sol, ficamos empolados. O que é que acontece? Ali naquela zona do Terreiro há um problema que resultou do final de uma obra que foi feita há uns anos atrás de consolidação do troço de costa que está para o oeste, ou seja, em direção à Igreja Velha. Já tem lá um prisma de pedra, exatamente igual ao que está a ser feito, faltavam ali cerca de 30 metros para fechar aquela parte final. São esses 30 metros que estão a ser feitos com uma geometria, com uma dimensão exatamente igual ao que está para trás, que tem mais umas centenas de metros. Em bom rigor, ficará aquela zona do Terreiro parecida, por exemplo, com a Baía das Canas, no Porto Martins? Não, ficará parecida com a zona do Terreiro, porque se nós chegarmos à zona do Terreiro, neste sítio, tem ali uma abertura que tem entre os 20 e os 30 metros. Se nós olharmos para o outro lado, já está exatamente igual ao que vai ficar para a frente. E isto não teve, no passado, quando se fez aquela outra obra, nem terá esta qualquer interferência com a onda que se desenvolve bastante mais fora, portanto ao largo, e que nada tem a ver com aquela obra. A obra está a ser feita rigorosamente igual àquilo que está licenciado e que está projetado e, portanto, que é do conhecimento dos surfistas, portanto, não há aqui nenhuma alteração, nem acontecer nada de novo, e o que está a ser feito tem dois objetivos. E um deles, de natureza, que é o mais importante, que tem a ver com a segurança de pessoas e bens. O mar naquela zona galga sempre cá. Aliás, basta passar por lá e ver o passeio que está todo desfeito do mar durante o inverno, está sempre ali a passar por cima daquilo. E tem uma outra de natureza socioeconómica, porque aquela zona é uma zona cada vez mais utilizada para se andar a pé. Neste momento há um caminho que vem desde o Negrito e que se desenvolve sempre ao longo do litoral, e depois, a partir de Biscoitinho, há um outro caminho que continua e que vai até ao Forte Grande, passando pelo Porto de Pesca. O que se pretende ali é fazer a ligação entre os dois lados, ou seja, a partir dali desenvolve-se um caminho pedonal semelhante àquele que está feito aqui no Fanal, portanto com 3 metros e cimentado, que tem uma escadaria que permite que quem venha do Negrito continue sempre por ali. À beira-mar, portanto, em vez de ter que vir à estrada regional. Neste momento a estrada regional tem que ir cerca de uma centena de metros à estrada regional, sim, numa zona muito exatamente. perigosa, porque é uma zona que não tem passeios e é uma zona de curva. Pois, exatamente. É um lugar muito incómodo de se andar a pé. O que está a ser criado são condições para atrair mais pessoas a São Mateus, para fazer o tal desenvolvimento socioeconómico que se fala. Este é um dos aspectos que, infelizmente, neste debate ficou esquecido, como se a única vantagem socioeconómica daquela zona fosse a onda. Não. Há aqui também um outro interesse, o interesse de abrir à fruição das pessoas aquela zona, e é uma zona com grande importância, porque vai permitir criar um percurso sempre pedonal e sempre à beira-mar, que começa no Parque de Estacionamento do Negrito e acaba no Parque de Estacionamento do Forte Grande, portanto ligando estes dois lugares do litoral, seguro, bonito, voltado para o mar. E o que se pretende com isto é também criar aqui condições para que São Mateus tenha outro tipo de atratividade. Já tem lá um conjunto de restaurantes que são importantes na ilha e queremos ter lá mais pessoas. E fazer isto garantindo a segurança das pessoas e ao mesmo tempo não interferindo em nada com a onda. Portanto, os surfistas podem ficar garantidos que terão absolutamente sempre... descansados, que não vai acontecer nada, mas pelo contrário as condições vão melhorar porque vão ficar com melhor acesso ao calhau.
por cima desta estrutura será feita uma escadaria semelhante a estas que existem aqui no Fanal, que vai permitir o acesso ao rincão e a uma praiazinha de calhau rolado que há naquela zona, que também não será perturbada e que lá ficará. Portanto, não acontece nada para os surfistas. Também do ponto de vista ambiental, nada acontece, porque pura e simplesmente o que está a ser feito é o reposicionamento do calhau que lá está, que vai manter o mesmo perfil do calhau que está para o lado da Igreja Velha. Quem quiser ver, pare diante do Império do Terreiro, chegue-se para o mar e vai ver um cordão de proteção que vai até à Igreja Velha, portanto, durante umas centenas de metros para o lado oeste, com uma abertura ali que está a ser fechada exatamente com o mesmo perfil e com as mesmas características. Portanto, o ecossistema vai ser o mesmo, tudo se mantém como está. Portanto, estamos aqui com uma discussão dúvida em torno de 20 a 30 metros de enrocamento, semelhante ao enrocamento que está atrás, e com um impacto socioeconómico muito importante para o desenvolvimento de São Mateus, porque vai permitir que muito mais gente passe a caminhar ali no litoral. E, segundo acabou de dizer, dará melhores condições até àqueles que neste momento levantam algumas objeções a esta realização. Uma dúvida que pode ser completamente, enfim, descabida até, mas que se calhar muita gente está a pensar. Porque é que é a Câmara que intervém na orla costeira, geralmente ao ambiente, aos assuntos do mar, que resolvem esses problemas? Ali está a ser uma obra da Câmara, não é? Isso é um outro aspecto que é importante aqui dizer, e também para a justiça na relação com o Governo. Esta obra está a ser financiada pelo Governo. É uma obra que resultou das questões do furacão Lourenço. Houve ali galgamento do mar, e houve galgamento do mar numa zona muito perigosa, e que está a ser feito um muro que é em cima, na parte do Biscoitinho, por trás do porto, em que o mar entrou na rua que lá estava, em que havia embarcações estacionadas e causou ali uma situação de risco. E o que está a ser feito é colocar ao longo daquele troço litoral as condições de segurança necessárias, quer para quem está na rua e para quem mora em frente, porque há histórico do mar entrar nas casas em frente, e portanto tem a ver também com a segurança destas casas, mas particularmente com a segurança das embarcações que são colocadas em terra quando há mau tempo lá por trás do porto. Portanto, há um muro cortina que está a ser construído na parte alta lá em cima, visando evitar que o mar vá até à rua. Portanto, no fundo há uma consolidação que vem de facto desde o terreiro, passando pelo Biscoitinho e terminando na zona mesmo do Porto. Termina na cortina do próprio Porto. Portanto, aquilo vai encaixar no muro de proteção do Porto. E isso vem dar uma segurança muito maior e vem garantir condições de desenvolvimento socioeconómico à freguesia de São Mateus, porque traz um imenso benefício numa área que cada vez tem mais adeptos e que, por exemplo, aqui em Angra se transformou num enorme sucesso, que é aqui a questão do Fanal, ou, por exemplo, no Porto Judeu, em que também há um conjunto de caminhos à beira-mar, em que as pessoas de toda a ilha vão para lá andar, ou se quisermos ir aqui ao concelho vizinho, no Porto Martins ou na Praia da Vitória, também temos estruturas semelhantes. Portanto, aqui o que se pretende é criar em São Mateus uma ligação pedonal que, começando no Negrito, passa pelo Porto e vai até o Forte Grande. É isso que está a ser feito, com toda a segurança e com todo o respeito pelo ambiente, e em particular com todo o respeito pela onda que se desenvolve lá no exterior e que nada tem a ver com isto. Portanto, não há aqui nada de extraordinário, não há aqui nenhum problema. Há sim, nesta época pré-eleitoral, estas tendências para empolarmos coisas que são relativamente menores. Se quem lá for vai ver que a zona contestada tem cerca de 30 metros, não há mais do que isso. Muito bem, já percebemos então que este é um assunto que é um fat diver, como dizia o outro, não é? É importante que a obra se faça e se efetivamente é como o professor diz, toda a gente sairá beneficiada, portanto, tanto melhor, que é o que obviamente se pretende quando se faz um investimento público, não é? E deixo aqui o convite para quem tiver curiosidade que vá ali ao terreiro, está ali diante de todos, à vista de todos, toda a gente perceberá o que é que está a acontecer. Entretanto, outras críticas, nomeadamente nas redes sociais, essas mais têm surgido. Não vou falar, obviamente, do rato que apareceu no Fanal. Bom, já agora também explico o rato. É que um ratinho, coitadinho. Não, é? o que acontece é que o rato, contando a história para aqueles que não viram a fotografia, durante o dia há um rato que sai das pedras ali do Fanal e que vai beber água diante de toda a gente a uma pocinha que lá estava. O que é que acontece? Quem sabe o comportamento dos ratos sabe que isto só acontece numa situação muito especial, quando os animais estão envenenados e estão com seríssimos. Não há ratos que andem de dia no meio das pessoas a beber água, só mesmo quando não há outras condições.
O que tinha acontecido é que os serviços municipais, durante os dias anteriores, tinham estado a envenenar aquela zona exatamente para eliminar os ratos. Portanto, coitado do rato, estava numa situação aflitiva e que teve que vir cá fora. Foi isso que aconteceu. Portanto, os pedidos que vieram a seguir, por favor, ponham veneno lá, já vieram com os dias de atraso. Exatamente, mas pronto, quer dizer, é destas coisas. Agora, ia chegar aqui à obra que está a acontecer no Cerrado do Bailão, porque obviamente tem havido algumas, agora que se começa a ver qualquer coisa mais de palpável, tem havido alguém que se tem manifestado com talvez a brutalidade, não seja, talvez seja pesado demais. Não, sim, é uma obra que tem uma dimensão grande em Betão neste momento e que não terá daqui a uns tempos. O que acontece, mais uma vez, é uma questão de natureza técnica. Naquele lugar estavam umas paredes que estavam assentes em cima de entulho, porque o Cerrado de Bailão, para aqueles mais velhos, lembram-se que era profundo, era uma coisa funda, foi cheio de entulho naquela zona, portanto ficou o entulho encostado ao caminho diante do campo de jogos, e em cima desse entulho foi construída uma parede e um parque de estacionamento que estava a bater, estava a descer. Foi preciso fazer um muro em betão, que vem lá de baixo e, portanto, que tem as fundações necessárias para evitar que ele volte a cair. Nesta altura ele parece muito alto. Não é, neste caso, uma consolidação da encosta, mas é da via municipal. Da via municipal de estacionamento. Ele parece muito alto porque está escavado em volta. Mais de metade daquele muro vai ficar debaixo de terra quando a terra voltar a ser reposta no nível que visto tinha por antes. Dentro, por fora fica sempre... Não, e por fora também, porque a rua neste momento está escavada a cerca de 2,5 metros abaixo do seu nível, e portanto quando a rua voltar ao nível, o muro vai ficar com uma altura muito modesta, ou seja, neste momento aquilo que se vê é um muro que parece muito grande porque está escavado dos dois lados, porque ainda não lhe repuseram a terra na posição em que ela vai ter, e nem havia do lado de cima. Portanto, aquela rua do lado do campo de jogos, quem chegar à esquina junto ao bowling já vê o muro quase na sua situação natural, porque nessa zona a rua já está reposta a um nível normal. Lá para diante a rua está escavada, está muito funda, mas aquele espaço vai ser todo cheio outra vez e o pavimento da rua vai ficar onde ele estava antes, ou seja, cá bem em cima. Outro objetivo do muro, e uma das razões porque ele parece grande, é que ele vai levar em cima um conjunto de gradeamentos que vão permitir que quando se queira usar aquele espaço para espetáculos não seja preciso pôr taipais, portanto vai ser colocado apenas uma tela, o que vem resolver um dos problemas clássicos da nossa cidade. Durante o ano, enfim, fora das São Joaninas não é possível usar aquele palco, nem aquele espaço, porque não é possível fechá-lo, porque o custo do fecho, que normalmente é feito com taipais que são alugados aos empreiteiros durante as São Joaninas, é excessivo e, portanto, inviabiliza a utilização do espaço fora das São Joaninas. E nas São Joaninas é uma coisa absolutamente inestética, porque obviamente não há taipais todos da mesma cor e aquilo fica para ali adiante uma montagem que parece ser um abarracamento com aquelas taipais montados de forma inestética. A partir de agora já não é preciso fazer isso e, portanto, sempre que se queira fechar o palco do bailão para um concerto, bastará colocar uma tela e o assunto ficará resolvido. Portanto, traz duas vantagens, uma de segurança, porque havia ali uma zona perigosa em que o estacionamento estava a bater e havia risco de desabamento daquela parede que estava assente em cima de entulho, e outra de funcionalidade e de estética que tem a ver com os arranjos futuros. O muro está feito num estilo claramente moderno, cujo objetivo é fazê-lo desaparecer o mais possível na paisagem. É isso que acontecerá quando estiver cheio de terra do lado de dentro e do lado de fora. Muito bem, subimos aqui pelo Altas Covas acima, Santa Luzia rumo a Posto Santo, porque esta semana voltamos a ouvir falar do projeto das águas termais do caminho do Posto Santo, peço desculpa. Este é um projeto já com 10 ou 11 anos, não é? Mais do que isso, este é um projeto que nasceu é melhor contar a história toda. Creio que em 95 foi aberto um furo que se destinava à captação de água para consumo humano, portanto, para ser ligado à rede, e a água que surgiu não era própria para consumo humano porque era quente e tinha uma mineralização muito elevada, ou seja, tinha muitos minerais dissolvidos. E o furo foi rejeitado do objetivo primeiro, que era abastecer a população. E ficou fechado durante bastante tempo. Aí, há uns anos atrás, já depois de eu estar ali na Câmara, resolveu-se fazer um conjunto de análises para ver como é que as coisas eram e uma reanálise de todo o processo e todas as características que conhecia. Chegou-se à conclusão que o furo tinha eventualmente potencial para a utilização termal. E é com esse objetivo que agora estão a fazer testes visando ver se ele tem real valia para isso. O que é que são os testes? É um teste de bombagem em que se pretende retirar um grande volume de água para ver se a temperatura se mantém, porque às vezes
o aquífero tem esta temperatura, mas se nós começarmos a retirar muita água, depois ele fica mais frio. Claro. Noutros casos até pode ficar mais quente. Portanto, há um Sim, conjunto também da quantidade de água, claro. e depende das características do aquífero. E é isso que está a ser testado, e também o seu quimismo, que neste momento parece muito favorável, depois de um período longo de extração, também se pode alterar. E, portanto, o que é que se quer ver é ver como é que o furo reage quando estiver em condições semelhantes às condições de exploração, ou seja, como a bomba a funcionar. É o Inova quem está a fazer isso, no âmbito de um projeto de investigação regional, que visa reconhecer os recursos termais dos Açores. E, portanto, a Câmara, que é a dona do furo, porque foi um furo feito para a água, associou-se ao Inova. O Inova está a fazer os respectivos testes. Os testes demonstrarão se o furo tem ou não características para ter uma exploração termal mais adequada. Se assim for, depois há um processo de concessão que tem que decorrer no âmbito do Governo Regional, já que os recursos termais, ou seja, as águas termais, não são dos proprietários dos terrenos, são da região. Portanto, é um recurso equiparado aos recursos como o minério ou outra coisa qualquer. Portanto, caberá depois à região fazer a concessão daquele recurso. Portanto, a Câmara Municipal, a partir de agora, tem bem pouco que ver com aquele... a Câmara Municipal... do ponto de vista da utilização futura... A Câmara Municipal é dona do furo e, portanto, em conjunto com o proprietário do terreno, temos neste momento, enfim, um acordo com o Inova no sentido de se fazer estes testes. Se as coisas correrem bem como nós esperamos, todos os indicadores dizem que sim, a Câmara empenhar-se-á no sentido de, em conjunto com o Governo, que tem a propriedade, a gestão do recurso, encontrar investidores ou soluções que permitam dar... Nomeadamente, o que é que pode concretamente sair dali, professor? Aquele furo daria-se seguramente uma piscina de águas, ou um conjunto de piscinas de águas termais que poderia-se ter grande uso, quer do ponto de vista da saúde das pessoas, quer também do ponto de vista turístico, ou seja, que poderia colocar ali um recurso diferente ao serviço de quem vive nesta ilha. Considerando essa questão da saúde, poderia, até porque os exemplos, agora vamos divagar um bocadinho, divagar para além daquilo que são de facto as competências da Câmara, mas conhecendo-se aquilo que é o histórico de termalismo na região, as termas do Varador, do Carapasco, enfim, em São Miguel também, todas elas têm tido deficiente gestão, deficiente funcionamento. Conhecendo-se isso, seria, por exemplo, interessante ser o próprio hospital, por exemplo, o termalismo hoje a utilizar aquilo como uma valência sua e também lucrar com isso? O termalismo hoje cada vez mais é visto como uma atividade de bem-estar e não tanto como uma atividade hospitalar. Portanto, eu creio que a melhor solução será eventualmente encontrar investidores que queiram investir numa unidade hoteleira com termalismo associado. Obviamente, estamos a falar em que sítio concretamente? É a fronteira entre Terra Chã e Posto Santo, mas é preciso também não esquecer que um aquífero não é um ponto, é uma área, ou seja, neste momento está a ser testado a partir de um furo que obviamente está num determinado terreno. Mais ao lado, mas eventualmente... mais 100 metros, menos 100 metros, mais 1 km, menos 1 km, nós estamos a falar numa zona que tem esse potencial. Se esse potencial vier a ser demonstrado, não estamos a falar exclusivamente naquele ponto, estamos a falar numa região e depois a partir daí então terão que ser feitos os necessários estudos geotécnicos e hidrogeológicos no sentido de se determinar as melhores soluções e obviamente isso tem a ver também com os interesses dos próprios proprietários dos terrenos e com os investidores que assim o queiram fazer, passando sempre necessariamente por uma concessão que terá que ser atribuída pelo Governo Regional. Portanto, nós estamos a falar aqui de um caminho que ficará agora aberto com o conhecimento mais profundo das características do furo, mas que depois terá com certeza várias soluções, até porque se o recurso for aquilo que nós julgamos que é, um recurso bastante generoso, ou seja, com grandes volumes e com uma razoável extensão, há ali com certeza água que dará para muitas iniciativas. Portanto, depois veremos quem quer investir e de que maneira quer investir, havendo sempre a necessidade de garantir a acessibilidade do público, ou seja, da população em geral ao recurso, e portanto esse depois será um objetivo a traçar pela Câmara a seguir, que é garantir que as pessoas têm acesso àquilo que venha a ser feito, independentemente de poder haver outras estruturas associadas que tenham a ver com desenvolvimento turístico ou outra coisa qualquer, mas é preciso garantir a acessibilidade de nós, enquanto residentes nesta ilha, àquele espaço. Potencial em águas termais e também minerais, julgo até que já em tempos falamos aqui neste espaço sobre isso. A Serreta também tem, pelo menos uma nascente, se não me falha, de água mineral, não é? A Serreta tem uma, o Raminho tem outra, ou seja, melhor dizendo, aquela troço de costa
entre o Raminho e a Serreta tem características também de produção, aí já não tem a ver com termalismo, tem a ver com uma água fortemente gaseificada que nos anos, enfim, até meados do século XX chegou a ser comercializada aí em garrafas e que era muito utilizada pelos residentes naquela zona, que lá iam buscá-la e usavam. É a nascente principal que fica ali na Fajã da Serreta, portanto ali por baixo da Rocha do Peneireiro. Portanto, fica quase à beira-mar, então mesmo. Não, fica dentro do mar, melhor dizer, a nascente está num lugar que é afetado pelas marés. Okay. E, portanto, está mesmo numa poça. Só que a nascente, a Câmara Municipal, no fim do século XIX, investiu nessa zona e fez uma escadaria que chegava lá abaixo, que caiu, foi feita uma nova e, finalmente, com o sismo de 80, aquele troço de costa desabou e, neste momento, essa nascente, esse ponto em concreto, encontra-se recoberto por calhaus que caíram da derrocada de 1980. Isto não quer dizer que seja impossível voltar a ser explorado, até porque a exploração provavelmente não precisaria ser feita lá, poderia ser feita com um furo um bocadinho mais atrás, mas mais uma vez estamos a falar num grande investimento que tem que ser devidamente avaliado, mas é um recurso que já foi explorado, que é conhecido e que estará com certeza disponível. Curioso como no início do século passado tínhamos esta capacidade e agora apesar de tudo, o que aconteceu, infelizmente, não há grande interesse na coisa, não há por parte dos privados. Mas o mercado destas águas também se alterou profundamente. Nós víamos num tempo em que não se importava água e não havia grandes condições para se comprar esse produto vindo do exterior e, portanto, havia uma pequena produção local que tinha mais, não era tanto como nós hoje bebemos uma água das pedras, que é algo muito semelhante à água das pedras. Uma água desse tipo, com toda a naturalidade. Na altura era quase algo que se apenas se usava quando alguém tinha um problema de estômago, ou seja, era usada mais para fins medicinais e de saúde. E, portanto, houve aqui uma grande alteração da maneira como as pessoas se posicionam em relação a este tipo de águas e também houve uma profunda alteração na acessibilidade da população a outras águas. E mesmo no Raminho a nascente também é em zona difícil de acesso? Sim, estas nascentes todas, eu conheço a existência destas duas, mas naturalmente, porque mais uma vez um aquífero não é um ponto, é uma área. Pois. Portanto, naturalmente haverá naquele troço de costa outros lugares em que a água sai com características que provavelmente serão similares. Portanto, há ali naquele troço entre o Cabo do Raminho e a Fajã da Serreta, há ali uma zona em que, neste momento, junto ao mar, porque estamos a falar de nascentes que têm a ver com o aquífero basal e que estão ao nível do mar, há algumas zonas em que a água sai. É uma questão de se aferir também do interesse do ponto de vista da sua exploração. Até que ponto a Universidade dos Açores, o polo que temos na terceira, poderia ser um parceiro no... Os estudos sobre a água estão feitos e a água é conhecida, portanto a sua análise é conhecida. Neste momento a questão tem um caráter mais económico do que científico, ou seja, neste momento o que interessa mais saber é a viabilidade económica da sua exploração, tendo em conta o grande investimento que é preciso fazer no sentido de obter os recursos. Nesta altura não é muito viável captar a água no seu ponto de saída, até porque as suas características variam com a maré. Na maré cheia, a água salgada entra na zona e, portanto, a água não se mantém... gaseificada fica ligeiramente salgada. E, portanto, há aqui questões que têm a ver com a qualidade e com a garantia que a água mantém características constantes. Ou seja, tudo indica que a melhor solução não é tanto ir lá abaixo buscar a água, até porque isso é uma operação muito difícil, dada a situação instável em que está aquele troço de costa e os desmoronamentos que aconteceram ali na sequência do terremoto de 1980. Provavelmente a melhor solução seria fazer um furo cá mais atrás e captar água, mas estamos a falar aqui de investimentos muito elevados. Pois. Portanto, não, abrir um furo é quase o mesmo que abrir uma estrada, digamos. Sim, abrir um furo é caro e, além disso, neste caso tem as suas incertezas, porque estamos a falar de rocha e fissuras, portanto um aquífero que é fissural, não é propriamente distribuído por material homogéneo, portanto aqui neste caso o lugar onde se abre o furo pode ser uma questão de sorte e azar, ou seja, pode-se encontrar uma pedra que não tem água nenhuma. Pois. E portanto há aqui um conjunto de questões de natureza já não tanto científica, mas de natureza económica, que devem ser ponderadas por eventuais investidores. Muito bem, já falamos aqui em ondas, já falamos em turismo, já falamos em água, vamos continuar por aí, até porque tive
uma mosquinha, digamos assim, dessas moscas de verão, que me falou por estes dias em algo que se calhar algumas pessoas já ouviram e nós aqui podemos tentar esclarecer, que existirá um interesse na edificação de uma unidade hoteleira ali para a zona das contendas, junto ao farol das contendas. Há algum conhecimento, enfim, da parte, ou isso é apenas mosca de verão a fazer zumbido? Nestes últimos tempos existiram várias intenções de investimento, incluindo em alguns dos edifícios que estão abandonados aqui na cidade, em que existem projetos e existem intenções. Contudo, devido à crise em que o turismo entrou devido à pandemia, a maior parte desses interesses arrefeceram um pouco e as coisas pararam, ou pelo menos ficaram suspensas até novos desenvolvimentos. Eu espero que essas iniciativas, esses interesses, voltem a reaquecer com o aproximar do fim da pandemia e espero que essa notícia tenha a ver com isso. Muito bem. Não é inevitável, e mesmo para terminar, professor Alam, esta semana saíram os dados preliminares dos censos de 2021, aliás, mais ou menos na onda, digamos assim, para manter o estilo de conversa, na onda daquilo que até já tinha perspectivado aqui há alguns programas atrás. De facto, Angra perdeu cerca de 4% da sua população nos últimos 10 anos. Curioso é verificar que, pensando-se, podíamos pensar à partida, seriam as freguesias mais distantes do centro de Angra, e é verdade que Raminho e Doce Ribeiras são talvez as que perdem, mas talvez não as que perdem mais, mas depois há um conjunto de números de decréscimo populacional muito interessante nas freguesias citadinas. Na periferia citadina, sim, Santa não Luzia, tanto na Conceição. Cidade, porque a Sé, por exemplo, não tem variação sensível, e há depois aqui uma questão que é importante na análise destes números, dizer-se à partida. As percentagens são muito enganadoras. Uma pessoa que desapareça numa freguesia que tem 100 pessoas é 1%. Uma pessoa que desapareça numa freguesia que tem 1000 pessoas é 0,1%. Ou seja, quando nós olhamos para percentagens, as freguesias que têm à partida populações mais pequenas são muito mais castigadas pela percentagem, porque basta perder 10 pessoas para que tenha uma grande percentagem. Enquanto que 10 pessoas, na Conceição, não representa rigorosamente nada, vai para os arredondamentos. Por isso, Raminho, 12 Ribeiras, ou 4 Ribeiras no concelho da vizinho, Praia, ou outras freguesias com populações pequenas, quando nós olhamos para as percentagens parece muito, mas depois quando nós vemos o número vemos que as variações não foram assim tão grandes quanto isso. Onde as grandes... E eventualmente há aqui êxodos internos curiosos. Por exemplo, a Feteira cresce 8,2%, se não me falha. Possivelmente foi gente que deixou de viver na cidade e até foi construir a sua casa ali mais à beira-mar ou numa zona mais pitoresca. No concelho de Angra há apenas 3 freguesias que têm crescimento. É a Santa Bárbara, que a partir até parece contraditório, porque é uma freguesia profundamente rural, mas que mas com umas dinâmicas muito giras e muito próprias. E tem crescimento. E São Mateus, como não São Mateus e Feteira estão numa situação semelhante, são zonas apetecíveis para a construção de moradia, são aquelas zonas em que neste momento há maior procura por casa e, portanto, naturalmente que estas duas zonas acabam por ter uma explicação semelhante. Depois as perdas são muito localizadas, têm muito a ver com os bairros sociais e com alterações profundas que aconteceram nesses bairros e que têm a ver com o envelhecimento das pessoas que lá vivem. Ou seja, com o facto de os filhos destas pessoas que foram realojadas na sequência do sismo já não vivem naquela zona e, portanto, nós neste momento temos, porque os bairros foram feitos em datas determinadas e as pessoas que para lá foram viver tinham sensivelmente a mesma idade quando entraram, temos uma população relativamente envelhecida, com uma grande diminuição, porque, enfim, os filhos foram casando, foram saindo e, portanto, as casas que antes tinham 5 e 6, hoje têm 1 ou 2, e é isso que explica esta variação aqui na periferia da cidade. O concelho de Angra acaba por ter um comportamento, eu diria, médio no contexto nacional e no contexto regional, ou seja, o que aconteceu aqui é basicamente o mesmo que acontece na generalidade dos Açores e o que acontece na generalidade do país, com exceção das zonas metropolitanas e do Algarve, em que há realmente um aumento da população. Se nós olharmos para concelhos de dimensão semelhante no norte, no centro de Portugal, vemos, ou se olharmos concelhos de dimensão semelhante um pouco por toda a Europa, porque o que está a acontecer aqui não tem diferença em relação à tendência europeia, pois nós seguimos uma tendência que é generalizada. Nós estamos a perder cerca de 150 pessoas por ano, basicamente é isso que isto significa.
e esta perda tem... E nós estamos a colmatar esta perda com nascimentos, pelo menos ao mesmo nível. Isto tem aqui a ver com isto tem duas explicações. Uma tem a ver com o salto fisiológico, ou seja, a diferença entre os que nascem e os que morrem. Nesta altura, morrem mais do que aqueles que nascem. Contudo, isto não explica tudo, porque esse número daria uma redução na casa dos 50 para aí. Ou seja, há também uma centena de pessoas que estão a sair do Conselho em cada ano por razões que têm a ver com a procura de oportunidades, enfim, a mobilidade das pessoas. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são cada vez mais móveis e procuram, obviamente, o melhor lugar para viver em função do emprego e das condições económicas. Mas olhando para o mapa, por exemplo, são as grandes questões. Olhando para o mapa, até generalizando regional, apenas o concelho da Madalena do Pico cresce em termos populacionais face aos centros de 2011. Mas mais uma vez, nem sequer São Miguel, que há sempre a teoria de que é tudo para o São Miguel e vai tudo para o São Miguel, nem sequer aí. Isto é, de alguma forma, e do ponto de vista político, professor, preocupante? Bom, isto é o resultado de um fenómeno que aconteceu em todos os países desenvolvidos, chamada a transição demográfica, ou seja, uma alteração profunda na estrutura das famílias que resultou da generalização do controle da natalidade e também da generalização das perspectivas de trabalho das mulheres. E, portanto, esta transição demográfica, que tem raízes sociológicas profundas, também chegou aqui, como chegou a toda a Europa e chegou a toda a América do Norte. Os únicos países da Europa e as únicas regiões nos países desenvolvidos que, de alguma maneira, têm um comportamento diferente são aquelas onde se geram, enfim, grandes empregos, grande quantidade de empregos e bons empregos, e que são capazes de atrair imigrantes vindos das outras regiões. Nós estamos a perder uma centena do Conselho de Angra, uma centena de pessoas por ano, em média, para este fenómeno, ou seja, são pessoas que saem daqui porque encontram melhores soluções para as suas vidas noutros lugares. E o que pode inverter isto é apenas a criação de emprego e particularmente a criação de emprego com qualidade. A questão demográfica é uma questão essencialmente económica, é uma questão de oportunidades. Sim, mas então, percebendo nós o que já percebemos até nestes 45 anos de autonomia, é que não é fácil nós conseguirmos criar mais emprego. É que em termos públicos as coisas começam a ficar basicamente saturadas. E a iniciativa privada não está a ter manifestamente essa capacidade, não é? Bom, há iniciativas e sabendo que as coisas iam tomar este caminho, olhemos para aquilo que tem sido feito e que está a ser feito. Por exemplo, a criação do Terinova ou de Startup Angra, que neste momento já fixou aqui umas 200 de pessoas, são, iniciativas que visam exatamente contrariar este fenómeno. Ou seja, em vez de estarmos a perder, trazer pessoas. Nós nunca vamos equilibrar a nossa população, até porque temos um saldo fisiológico negativo, ou seja, morrem mais do que aqueles que nascem, se não formos capazes de atrair gente e temos que procurar gente mais jovem vinda de outras regiões. É isso que está, por exemplo, a acontecer ali na Terra Chã com o Terinov, que nesta altura já gerou ali uma carteira interessante de empregos. E o nosso esforço tem que ser este, continuar a gerar empregos e, em particular, tentar ir para aquelas áreas em que a tecnologia permite que as desvantagens de nós estarmos aqui muito longe sejam ultrapassadas. Por exemplo, o caso na área de software e da programação, e o terceiro Tech Island e as iniciativas nessa área são um bom exemplo disso, em que nós de facto conseguimos oferecer aqui excelentes condições de vida, qualidade de vida, e não temos a desvantagem de ter que enviar um produto qualquer sim, por barco ou por porque avião. ele vai por fibra óptica instantaneamente para outro sítio. E é isso que nós temos que fazer e é esse o nosso caminho. Portanto, nós temos que continuar a investir na modernização da nossa economia, em particular na criação de empregos bem remunerados, porque é isso que marca a diferença. E olhando para o arquipélago inteiro, e é bom que a gente veja o contexto das coisas, nós estamos aqui numa posição intermédia, enfim, muito próximos da média global do arquipélago, em que nós temos um concelho que sobe, mas quando nós vemos um concelho que sobe, tem algumas freguesias que sobem, mas tem outras que têm grandes perdas. E, mais uma vez, o fenómeno dos pequenos números parece que sobe muito, mas subiu cerca de 300 pessoas, portanto, cresceu 30 pessoas ao ano, mais ou menos. Portanto, nós estamos a falar em grandes variações e depois temos grandes perdas, particularmente nas regiões mais extremas do arquipélago, seja no grupo ocidental. E é curioso ver mesmo dentro do Pico que a Madalena cresce, mas São Roque e Lajes crescem o que está a acontecer é a população global do Pico
diminui. Pois. O que está a acontecer é que há uma concentração em torno de uma zona que é muito semelhante ao que acontece aqui na Terceira com a Serretinha ou com São Mateus, em que atrai população dos outros lugares, e claro, isso à beira da cidade, isto não é? não corresponde, Do polo neste do caso, desenvolvimento económico. na fronteira, ali voltado para a Horta, numa zona que está melhor infraestruturada e que tem melhores condições. Portanto, o que está a acontecer é esse fenómeno de concentração urbana em torno de determinados lugares que são mais favoráveis. Mas repares, por exemplo, ao Nordeste, ou para a povoação, ou mesmo para Vila Franca, que estão ali em São Miguel ali ligados por uma Escudos. a Ponta Delgada, que tem perdas gigantescas. No Concelho de Ponta Delgada, as freguesias mais rurais, as freguesias voltadas para o lado aqui, para o lado da Terceira, das 7 cidades, das Bretanhas, dos Ginetes, têm grandes perdas. Portanto, o que há é também uma concentração urbana, ou seja, as pessoas movem-se para determinadas zonas porque poupam em termos de transportes, porque têm melhores condições do ponto de vista climático e, portanto, preferem lugares mais secos e mais soalheiros. É o que está a acontecer aqui no caso da Terceira com a Serretinha e com São Mateus, mas depois isso não corresponde a um equilíbrio na ilha. Repare-se que mesmo lugares como Rabo de Peixe, que tradicionalmente tinham um crescimento explosivo da população, está praticamente no equilíbrio, perde ligeiramente, mas enfim, aproxima-se do zero, ou seja, está ali num momento de inflação, seguramente no censo que acontecerá em 2031, já estará na curva descendente como o resto do arquipélago, a não ser que aconteça algo de extraordinário que muda a nossa história no entretanto, isso como estamos a falar em tendências seculares de evolução da população, é muito pouco provável que isso aconteça, ou seja, o que está a acontecer tem a ver com a chegada da modernidade e tem a ver com a falta de empregos bem remunerados que sejam capazes de atrair pessoas vindas de outros territórios que não o nosso. Nós neste momento estamos um bocadinho a redistribuir cá dentro, mas o número total... Pois, é mais ou menos o mesmo. Infelizmente não é mais, perdemos 10 mil, sim. Ou seja, apesar de haver um lugar ou outro que cresce, no total perdemos 10 mil, porquê? Porque as pessoas se movem para esses sítios, mas não há gente em número suficiente a vir do exterior. Soluções como o Terinov é aquilo que nós precisamos nesta altura. Sejamos então capazes e competentes e o suficiente todos para conseguirmos tudo isso. Professor Alain Menezes, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho. Voltaremos a ouvir-nos daqui por 15 dias. Muito obrigado, até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Foi o Angra em Revista deste sábado. A todos continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.